Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo. Estamos aqui novamente para mais um tutorial de estatística com a calculadora Casio FX82MS, tá? Bom, no tutorial passado, na aula 1, nós pegamos esses dados aqui, ó, que representam o quê? Os consumos de água e de energia de uma residência de um determinado padrão ao longo de um período de 12 meses, né? Bom, no tutorial anterior, o que nós fizemos? Nós pegamos a variável água, utilizamos a função descritiva da estatística e obtivemos para a variável água as estatísticas suficientes, né, o n, o somatório de x, somatório de x quadrado, a média, a variância, o desvio padrão, né, entre outros. E depois fizemos a mesma coisa para a energia, que nós chamamos aqui de variável y. O tutorial de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar que essas duas variáveis estão correlacionadas. Ou seja, eu quero verificar se há alguma correlação linear entre elas e, nesse caso, havendo, vamos estivar um modelo de regressão linear simples para, nesse caso aqui, estou assumindo que eu quero verificar como que se comporta o consumo de energia elétrica nesse período, nessa residência, de acordo com as variações que ocorrem no consumo de água. Então, por isso que eu já coloquei aqui que a variável independente é a água e a variável dependente é y. Na regressão é importante que essa ordem e essa suposição esteja bem definida. Então, como nós vamos fazer isso? Então, nós vamos aqui na calculadora. Observe que agora, inicialmente, ela está na função normal dela de computação, né, geral, e nós vamos utilizar a função regressão. A gente vem aqui mode, aqui a função padrão da calculadora, a de estatística descritiva, que foi utilizada no tutorial passado, e hoje vamos estudar e trabalhar com a função de regressão, que é a reg, que é a 3. Nesse caso aqui, essa regressão nos dá algumas opções. Tem o modelo linear, o modelo logaritmo, o modelo exponencial. Então, notando essa setinha aqui, a gente vai utilizar aqui o cursor de setinhas. Tem outros modelos também, ó, de potência, de inversa, de quadrática. Só que o nosso objetivo hoje é trabalhar com a função linear. Mas o procedimento que será visto aqui serve para as outras. É só você adaptar para aquele modelo matemático que está sendo utilizado na regressão. Então, vamos lá, opção 1. Então, pode ver que já ativou a função regressão. Bom, agora vamos inserir os dados. Antes, como eu falei no tutorial passado, vamos nos certificar de que a memória está limpa. Então, a função clear, que é a segunda função. Então, shift, clear, SCL, static clear, opção 1. Aparece a mensagem, stat clear, o cursor piscando, vamos confirmar com igual. Ok, memória limpa. Bom, como que nós vamos inserir esses dados? Agora, para fazer essa associação, nós precisamos inserir os dados com os pares ordenados, respectivamente. Como que nós vamos fazer isso? Então, por exemplo, para o mês de janeiro, eu tenho aqui o par ordenado XY, que é água, 23, e energia, 234. Então, a gente vem aqui, digita primeiro o valor do par ordenado, 23, só que agora não vamos no data direto. Nós vamos usar esta vírgula e digitar o 234, 234, ok? Ó. Então, esse par ordenado 23, 234 corresponde ao consumo de janeiro, a primeira informação. A gente aperta o data e ele vai confirmar que o n é igual a 1. Então, vamos fazer agora esse procedimento para todos os pares ordenados. Então, vem lá, 35,256, data. Armazenamos o segundo par, 28,225, data. 40,260, data. 32,249, data. 29,240, data. 35,250, data. Então, observe, já inserimos 7, ou seja, inserimos já até o mês de julho. Então, vamos continuar. Agosto, 39,290, data. 29,238, data. 27,229, data. 27 de novo, vírgula, 220, data. 30,242,
data. Pronto, inserimos os 12 valores disponíveis. Agora, como nós vamos buscar as estatísticas suficientes, que são o quê? Que são basicamente os somatórios, né? Então a gente vai vir aqui na opção SSUM, né? Quer dizer, o resumo das estatísticas. Então, Shift 1, olha lá o que apareceu. Somatório de x quadrado, somatório de x e o n, setinha, olha lá. Somatório de y quadrado, somatório de y e somatório de xy, que são aqui as 6 estatísticas suficientes. Então, por exemplo, somatório de xy, opção 3, nessa tela. Então, 3, apareceu lá, cursor piscando, confirma, 92.315. Confirme lá, 92.315. Vamos pegar mais um? É só repetir a operação. Por exemplo, x quadrado, opção 1, igual 11.948. Olha lá, 11.948. E assim sucessivamente, tá? Aí vocês podem percorrer a tela que vocês quiserem. Por exemplo, somatório de y2. Opção 1, 720.767. Está aqui, ok? Muito bem. Só que agora, ao invés da gente obter as estatísticas suficientes dos somatórios, vamos diretos aos parâmetros que nós queremos. Então, nós vamos partir o quê? Sair da função de resumo estatístico, que é o SSUM, e passar para SVAR, que já vai me dar os parâmetros diretamente, que é a opção 2. Então, Shift 2. Olha, eu tenho aqui x barra, que é a média do consumo de água. Eu tenho sigma x, que é o desvio padrão populacional. SX, que é o desvio padrão amostral, no caso da água. Setinha, olha lá, ó. Se eu deslocar o cursor, já vai me dar a média do y e os desvios padrões populacional e amostral, respectivamente. Tá? Então, eu já consigo obter os dois simultaneamente. Eu não preciso, igual na ciência descritiva, fazer tudo para um, apagar, inserir e fazer tudo para outro. Observe que ainda tem opções aqui, olha a setinha, ó. Vamos ver o que a gente tem aqui. Opa, A, B e R. E ainda tem mais opções. X chapéu, Y chapéu. Então vamos lá. O que seria o A, B e o R? O nosso modelo de regressão linear, ele tem um termo independente, que a gente chama aqui de beta zero, no nosso modelo. E tem a inclinação da reta, que vai o coeficiente que acompanha o x, que aqui no caso é o b, que nós utilizamos a notação beta 1 chapéu. Tá? Então, esse modelo seria A mais BX. Então, se eu pegar a opção 1 aqui do A, olha só. Olha lá, 147,9, aproximadamente 148. Está aqui, ó, o nosso resultado. Vamos voltar lá. Nas variáveis, corre o cursor. B, que é a inclinação. Aproximadamente 3,1. Está aqui, ó. Nós colocamos, tá vendo? Olha que legal. Agora, continuando nessas opções, o que é o R? O R é o coeficiente de correlação, é aquele que pode ser positivo se a tendência é direta, crescente, ou seja, quanto maior o consumo de água, maior o consumo de energia, ou se ela fosse decrescente, isso seria negativo. No caso aqui, opção 3, o R deu aproximadamente quanto? 0,8476. Tá aqui, ó. Foi colocado aqui, ó. O Rzinho, 0,8476. Bom, o coeficiente de ajustamento da regressão, que é o R2, ele não tem direto na calculadora. Mas no caso da correlação linear, o que acontece? Nós vimos que eu posso obter o coeficiente de ajustamento Rzão ao quadrado a partir do quadrado da coeficiente de correlação obtido. Então, a gente vai pegar esse valor, simplesmente vai levar ele ao quadrado. Então, vai dar 0,7184, 0,718, que é comum a gente expressar em porcentagem, 71,8%, significando o quê? Que nesse modelo que nós ajustamos, praticamente 72% das variações que ocorrem no consumo de energia são explicados pelas variações que ocorrem no consumo de água ao longo desses valores aqui, ok? São as variações. Bom, vamos pegar outra situação aqui então. Nós já vimos o A, o B, o R e o R2. Esse diagrama de dispersão, que é o gráfico que eu coloquei aqui para vocês, nele foram plotados todos os 12 pares ordenados, que são esses pontinhos aqui. Esse tracejado, observe que ele não ultrapassa, né, as extremidades do domínio da função, porque a gente estudou o consumo de água no intervalo entre 23 a 40. Então, quando o consumo de água varia de 23 a 40 metros cúbicos, eu tenho informação sobre o comportamento da energia. Por isso que
A aproximação da reta é feita só nesse intervalo, que é onde nós interpolamos os valores esperados para qualquer situação. O valor esperado do consumo de energia pelo valor do consumo de água dentro dessa faixa. Tá? Então aqui vocês estão vendo aqui a forma que foi escrito o modelo que foi feito aqui no Excel. 3,1x, olha lá, o beta 1 que acompanha o x e o beta 0 aproximadamente 148. E o R2, 0,72 aproximadamente, que seria os 72%. Bom, o que a gente tem de extra aqui? Olha que interessante. Além dessas funções básicas, eu também tenho o seguinte. O que seria esse x chapéu e y chapéu? Seriam os valores estimados. Então, por exemplo, esse y chapéu, como é que a gente usa? Vamos supor que com esse modelo aqui, eu queira estimar aproximadamente, se a residência consumir 33 metros cúbicos de água, qual que é o consumo de energia esperado para ela? Bom, olhando no gráfico aqui, a gente percebe que com 33 a gente tem um cruzamento aqui aproximadamente no 250 de energia. Então, como é que a gente vai obter isso? Então, eu quero 33, quero que quando o x é 33, qual será o y? Qual será a expectativa do y? Então, a gente digita o 33, vai lá na função. Eu quero estimar o y quando o x é 33, então, opção 2. Então, para o x33, qual que é o y chapéu? Igual, olha lá, 250, tá certo? Como a gente observou no gráfico. O que seria a opção x chapéu? Seria o contrário. Bom, se a minha residência atingir um consumo de 260 de energia, né? Qual que é o consumo de água que vai estimar um consumo de energia de 260? Então, a gente vai fazer o contrário. Se a gente vier aqui no 260, a gente percebe que o consumo de água está em torno de 36. Então, o que nós vamos fazer? Olha só. Então, eu vou pegar 260, é um y, né? Então, a gente vai lá na função estatística, e eu quero saber o seguinte, qual que é o x, qual que é o consumo de água esperado quando o y é 260? Igual, olha lá, 36,2. Observe, 260, 36,2. É o valor estimado. Ok, pessoal? Então, essa é a ferramenta em que a gente pode, já a partir dos dados, informá-los diretamente na calculadora e já obter os parâmetros de interesse, que é a correlação, consequentemente o coeficiente de ajustamento, os coeficientes da reta, e a partir dele fazer estimativas e, se necessário, também tem as estatísticas suficientes dos somatórios e a médios e o padrão além disso. Ok? Então aqui, terminado o processo, né, anotados os resultados, a gente vem, limpa a memória, né, Shift Clear, limpou a memória, confirma a operação, ok, ó, limpou. Pode ver que não tem mais nada aqui, ó. Se eu digitar o x barra vai dar erro, não tem nada digitado, o banco de dados está limpo. E para sair da função novamente, ó, Mode, volto para a função 1, que é a computação normal, limpou a tela. Ok, pessoal? Espero que esse tutorial tenha sido útil para vocês e que vocês podem fazer esses exercícios na calculadora ou fazer no Excel e verificar os resultados. A vantagem de você usar o Excel é que você faz o diagrama, né, com o gráfico, para você poder avaliar e verificar se os seus resultados estão coerentes. Espero ter ajudado. Obrigado aí pelo empenho, bons estudos a todos e até a próxima.